Brasil está discutindo uma questão fundamental e de uma maneira muito ruim, que é mostrar que só tem uma saída para a situação do Brasil. Eu acho isso muito perigoso, porque a forma como esse governo Temer está encarando essas soluções vão contra os interesses da maioria da população brasileira. Primeiro, ou se faz uma reforma da Previdência Social, ou o país quebra. E, consequentemente, a proposta deles é diminuir os direitos das pessoas que se beneficiariam ou que se beneficiam da Previdência Social. A Previdência Social é a maior política social que o Brasil tem e está garantido pela Constituição brasileira. Só que nunca a elite dominante no Brasil quis aceitar que a Constituição defenda os interesses da maioria da população. Ora, se nós estamos numa democracia, a democracia quer dizer que você represente os interesses da maioria. Mas a elite não pensa assim. A elite quer que as soluções que são tentadas pelo governo de plantão sejam soluções que não prejudiquem os ganhos dessa elite e, portanto, que o ônus sempre de qualquer proposta recaia sobre as costas da população. No caso da Previdência Social, o que está em jogo? Aumentar a idade mínima para 65 anos. Ninguém vai conseguir se aposentar antes dos 65 anos. Isso, no mundo todo, quando tem uma idade mínima, é porque tem um sistema de proteção social que permite que a pessoa consiga trabalhar, esteja no mercado de trabalho pelo tempo necessário a completar a idade mínima. Aqui no Brasil, depois dos 40 e poucos, 50 anos, muitas pessoas, não por opção delas, são expulsas do mercado de trabalho e não conseguem voltar a esse mercado de trabalho, e quando voltam com um salário ou um ganho bem inferior àquele que tinham antes de saírem do mercado de trabalho. Essas pessoas, muitas, não vão conseguir viver o tempo suficiente por 65 anos. Mesmo em grandes cidades como São Paulo, você tem bairros inteiros da periferia que não atingem sequer a idade mínima de 60 anos. Morrem antes. Essas pessoas, no entanto, estariam contribuindo para a Previdência Social, mas não teriam benefício nem para si, nem para suas famílias da Previdência Social, conforme essa proposta do governo. Se uma pessoa tiver completado, no caso de homens, 35 anos, e no caso de mulheres, 30 anos, ela pode se aposentar. Só que o salário de aposentadoria será um pouco menor conforme a antecipação que ela faça em relação à idade mais avançada, digamos, dos seus 60, 65 anos. No mundo todo isso não existe. O que tem é apenas a idade mínima, não tem fator previdenciário, com exceção de um ou dois países. No Brasil é preferível você ter, por questão de justiça e por questão humanitária, que a pessoa possa, uma vez afastada do mercado de trabalho, se aposentar mesmo ganhando menos. É preferível ganhar um pouco menos do que não ganhar absolutamente nada. Essa proposta do governo, ela atinge em cheio as mulheres, que agora vão ter que trabalhar muito mais para poder se aposentar. Ela já tem, em relação aos homens, uma injustiça, que é o fato de ter não apenas o trabalho no mercado, mas também o trabalho doméstico. Elas trabalham muito mais na educação dos filhos, na criação das necessidades das coisas a serem feitas no lar, e elas não podem ser punidas exatamente por trabalharem mais. Além disso, estados como Piauí, vários estados do Nordeste têm um problema grave, que as pessoas não conseguem viver os 65 anos. Então, o Brasil é diferente da Europa, onde a população não tem tanta discrepância em relação aos seus ganhos quanto aqui no Brasil. Aqui no Brasil você tem uma distribuição de renda péssima,
onde as pessoas ganham muito pouco, de uma forma geral, onde não vivem o tempo de 65 anos, muitos estariam excluídos automaticamente disso, especialmente isso vai atingir em cheio os aposentados do meio rural, que é um meio mais desassistido do ponto de vista social e um meio que o desgaste do trabalho é mais intenso sobre as pessoas, e aí sim essas pessoas vão ser o objeto dessa reforma que vai tirar direitos das mulheres, do meio rural, dos professores que têm ainda algum benefício a mais, porque o salário deles também não é nada importante do ponto de vista de sua sobrevivência, e assim vai. Esse perigo dessa proposta, ela encobre uma questão fundamental na economia brasileira, que são os juros. Se argumenta que ou você faz a reforma da Previdência ou o país quebra porque não vai ter recursos para pagar as despesas com a Previdência Social. Isso não é verdade e o governo não prova isso, ele apenas afirma. E quando você está com uma situação de uma proposta, de um projeto de lei que está tratando dessas questões que envolvem milhões de pessoas, não basta falar, você precisa provar. E o governo não prova. Ele não tem os números, ele não tem os estudos para isso, e quando se pede isso, ele simplesmente se esquiva de dizer. Ele apenas afirma que vai quebrar a Previdência, porque vai ter muita gente se aposentando e pouca gente para pagar. É verdade, mas qual é o impacto disso? O impacto disso o governo não fala que é um e quando na realidade pode ser bem diferente. Por que pode ser diferente? Porque, primeiro, a Previdência Social é muito mal gerida pelo próprio governo. Você tem uma perda de arrecadação na Previdência violenta, mais de 30% da arrecadação da Previdência é sonegada em grande parte pelas prefeituras, que quando ficam apertadas na questão fiscal, a primeira coisa que elas cortam é o recolhimento da Previdência Social dos seus servidores. Então é muito complicado você botar a culpa da Previdência Social e projetar que a receita não vai ser suficiente se você desconhece que mais de 30% é sonegado. E se você tivesse uma gestão competente na Previdência Social, você teria menos do que 30% sendo sonegado. Você teria muito mais fiscalização e muito mais rigor. Outro buraco enorme na Previdência Social é aquilo que a gente chama de desvios dos valores a serem pagos. É muito comum, e os meios de comunicação têm revelado isso ao longo do tempo, de desvios de toda a ordem, de cambalachos que são feitos em cima da Previdência, no sentido de desviar recursos e, portanto, a Previdência está perdendo muito dos seus valores, pagando aquilo que não deveria pagar. Ou seja, para você projetar para daqui a 30, 40, 50 anos o que vai acontecer com a Previdência, é absolutamente necessário que você explicite, deixe muito claro as premissas. Será que a Previdência vai continuar a ser mal gerida como é hoje daqui a 30 anos ou não? Se ela for mal gerida daqui a 30 anos, ela pode estourar muito antes, como ela também pode sobreviver e muito além se tiver uma gestão mais competente. Por outro lado, também há que se pensar que nos cálculos da Previdência Social, eles não consideram a receita que teria a Previdência e tem a Previdência quando aumenta o salário mínimo. Eles só fazem o cálculo daquilo que significa a despesa com o salário mínimo, que a maior parte do meio rural, mais de 99%, ganha apenas o salário mínimo. Outra questão importante, o famoso rombo da Previdência é considerado rombo porque não considera parte do governo no financiamento da Previdência. No mundo todo, a Previdência Social tem os recursos que são, primeiro, dos trabalhadores, naquilo que são os seus salários, das empresas que pagam em relação à folha de pagamento normalmente,
ou então algumas com relação ao faturamento, e o governo. Na Europa, por exemplo, essa média de participação do governo é metade do valor gasto com a Previdência Social vem do governo. Aqui no Brasil, esse percentual seria também de 50%. Só que aqui se diz que isso é déficit da Previdência. Não é déficit da Previdência. Pela própria Constituição, você vê nos artigos 194 ou 195 as regras que regem a questão da Previdência. Para começar, e o governo foge dessa discussão, a Previdência faz parte da Seguridade Social do Brasil. E a Seguridade Social envolve Previdência Social, as áreas de saúde e a área de assistência social. Integram um orçamento chamado da Seguridade Social. E pela Constituição, não é apenas a contribuição das empresas e dos trabalhadores, mas a contribuição de toda a atividade econômica do Brasil. Então entra o PIS, entra o COFINS, contribuição sobre o lucro das empresas, entra a própria loteria esportiva, né, as loterias de uma forma geral, que são contribuições que vão para a Previdência Social, como vão para a Seguridade Social. E não pode ser discutido da maneira como o governo vem fazendo, né? Nós esperamos que isso mude. Eu queria agradecer a sua atenção. Se você achou que aquilo que eu estou falando faz algum sentido na sua vida, na sua avaliação, eu conto muito que você ajude a divulgar esses pensamentos. Normalmente a gente não vai conseguir essas ideias, discuti-las nos meios de comunicação. Então é na rede social que nós vamos trabalhar mais e a gente espera que você veja o nosso site para os seus amigos que você considere, leve essas ideias à frente e participe também com a sua opinião. Muito obrigado.